Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ai, que saudade que eu tava de falar isso, que saudade que eu tava de vir aqui. Finalmente estou gravando o primeiro look do ano, fiz a primeira maquiagem do ano. Eu imaginei que esse look e esse vídeo sairia muito mais cedo, em 2021. Mas eu acho que a primeira semana e a segunda semana de 2021 foi tão intensa quanto de 2020. E aí rolou um atraso na produção de conteúdo aqui do canal. Vocês provavelmente já leram o título do vídeo, vocês já sabem que eu vou falar aqui. Mas hoje eu vou explicar direitinho o que rolou, porque eu demorei tanto pra voltar e como eu tô com a saúde hoje, gravando aqui pra vocês. Beleza? Primeiramente, eu gostaria também de agradecer a todo mundo que mandou mensagem de preocupação, todo mundo que já estava sabendo o que estava rolando e sempre mandava mensagem de carinho, de melhoras. Eu queria agradecer muito a espera de vocês. Tem tanto coisa pra fazer ainda em 2021 que eu acho que eu nem tô começando agora. A gente teve sorteio pra mandar os produtinhos pra vocês. Sorteio do final do ano da Benefit, que já saíram os resultados, eu tenho que mandar o produtinho pra vocês. Um monte de ideia de vídeo que eu queria elaborar, enfim, começar esse ano com chave de ouro, mas a gente sempre tem que lidar com as surpresas que a vida joga pra gente. Então é por isso que eu tô aqui hoje, pra esclarecer tudo que rolou, pra contar um pouquinho de como eu tô e o que vocês podem esperar. Então sim, em janeiro de 2021 eu fui diagnosticado com Covid-19. Eu vinha correndo desse vírus há quase um ano já. A gente sempre levou aqui em casa a quarentena a sério, todas as medidas de segurança. Desde o início da pandemia até um pouco antes do governo fechar tudo, a gente já estava se cuidando o máximo possível. Quando as primeiras informações de uma possível prevenção pra gente se proteger, eu e o Guto, a gente começou a usar máscara muito cedo, muito antes não muito antes, mas tipo, quando tava o burburinho de coronavírus, a gente já começou a comprar máscaras, a usar álcool em gel, tudo. E aí a gente ficou bem por um ano, quase um ano, né, na verdade, porque começou tudo em março. Mas o momento que eu peguei é ainda meio estranho. Eu não sei se foi o Guto que pregou e me passou, eu peguei e passei pro Guto, mas ele apresentou os primeiros sintomas primeiro do que eu, depois eu fiquei. Mas isso não significa muita coisa, os primeiros sintomas vêm em dias diferentes, então não é assim, tipo, é só porque o Guto pegou primeiro, ele vai ter primeiro, tipo, os sintomas. Não é necessariamente assim, é tudo dessa doença é meio estranho. Então é bem possível, tipo, se eu passar pra ele apresentar antes do que eu. É uma possibilidade. Mas no geral eu vou tentar explicar aqui a minha história, onde eu errei, onde eu acertei. E tentar passar um pouco de informação pra vocês, porque eu fico imaginando assim, hoje a gente tá vivendo o coronavírus, a gente sabe exatamente o que é. Mas eu sinto que a gente tá vivendo meio que um período histórico. Eu, quando tava na escola, eu costumava estudar sobre a gripe espanhola, peste bubônica, não sei se é a mesma coisa, porque eu não era muito bom na escola. Mas eu sinto que nossos filhos e nossos netos e nossos sobrinhos vão estudar sobre esse momento na nossa vida que a gente tá vivendo hoje. Eles vão estudar na escola, então, se tiver alguém aí pesquisando sobre o coronavírus daqui a 100 anos no futuro, eu vou te ajudar a acertar a questão da prova, beleza? Então, o coronavírus é um vírus, e se ele se apresenta muito parecido com uma gripe normal, mas os sintomas podem evoluir dependendo do seu caso. Você pode ter desde sintomas muito brandos até sintomas muito graves, levando à morte, inclusive. E nesse momento que eu estou vivendo agora, a gente tem notícias boas sobre a vacina, mas até então ela não foi disponibilizada para o público. Então a melhor forma de você evitar o vírus não é uma cura, é uma forma de evitar o vírus, usando máscara, lavando bastante as mãos. E sempre quando você chegar em casa, põe as roupas para lavar, toma um banho. E era o que eu e o Guto estávamos fazendo por esses meses. A gente evitava aglomerar, a gente evitava até o contato com os nossos amigos. Eu não via ninguém há muito tempo, há meses, eu não recebia ninguém aqui em casa. Eu não ia pra casa de ninguém, eu não saía com ninguém. Os únicos lugares que a gente saía era pro mercado ou pra farmácia.
E a gente gosta também de praticar muito exercício físico. Então, eu e o Guto, a gente ia pro parque e tal. Eu andava, caminhava por aí. E isso era o máximo que a gente fazia. Eu trabalhava de casa. O Guto ficou desempregado por uns meses, pelos primeiros meses da pandemia. Então, por muito tempo, a gente ficou nesse ritmo. A gente não entrava em contato com ninguém. Só que aí, nosso... É até engraçado, não quero fazer esse vídeo ser político, mas eu acho que não tem como falar da espalhabilidade desse vírus aqui no Brasil sem falar que a gente não teve nenhuma posição de liderança durante os piores meses da pandemia aqui no Brasil. E isso foi o suficiente para que a doença se espalhasse muito por aqui. E o que era para ser uma quarentena de 15, um mês no máximo, virou de 3 meses, 6 meses. E estamos completando quase um ano. Então, depois de alguns meses de pandemia, teoricamente o Brasil voltou, tinha que voltar, ninguém aguentava mais, a economia estava muito frágil, as pessoas estavam falindo, e aí eventualmente a gente voltou. E isso incluía o Gustavo. A gente viveu um momento muito delicado, na qual eu tive que ajudar ele financeiramente por alguns meses, porque ele estava desempregado. Nem ele nem eu temos famílias aqui em São Paulo, a gente tem que se virar do jeito que dá. E aí, eventualmente, o Gustavo teve que trabalhar. Ele teve que voltar a trabalhar pra conseguir ganhar uma grana e conseguir se manter aqui em São Paulo, porque até a possibilidade dele voltar pra Minas, que é onde é o estado que os pais dele moram, passou pela nossa cabeça dele ter que voltar, porque ele não tem como mais se sustentar aqui em São Paulo. Mas aí ele conseguiu um emprego, e esse emprego ele era um pouco longe daqui de casa, então isso significava que ele ia ter que pegar transporte público todos os dias, mesmo a gente vivendo numa pandemia. No trabalho em si, no setor dele só tinham 4 pessoas, todas afastadas e usando máscaras. A real preocupação era o transporte coletivo. E todos, assim, não era comum ele chegar em casa reclamando de que viu não sei quem sem máscara no metrô, ou, enfim, a gente sabe como é que é, né? Nem todo mundo respeita as medidas de segurança. Até aqui no próprio condomínio a gente teve problema porque o síndico, muitas pessoas da equipe, a gente trombava com eles chegando ou saindo do condomínio, eles estavam sem máscara, eles estavam sem proteção nenhuma, não tinha nem com quem reclamar, porque o próprio síndico também era culpado de fazer esses negócios. Então, realmente, a gente pode ter pego de qualquer lugar. No dia 25 de dezembro, eu comecei as minhas férias. E eu não vou mentir, eu tava um pouco abalado já mentalmente. Eu tava muito desgastado. Eu tava trabalhando muito, eu não saía de casa pra nada. Eu realmente passava uma semana sem nem descer do meu apartamento. Sem nem abrir a porta do meu apartamento pra descer o elevador e ir pra rua. Porque eu fazia lives na Twitch, tinha o conteúdo pra produzir no YouTube e no Instagram. E isso tava me fazendo um pouco mal, sabe? Eu não via eu tenho um amigo aqui em São Paulo, que eu sei que isso vai soar um pouco estranho pra quem não consegue entender mais ou menos essa realidade de você morar sozinho num estado onde você não tem família. Acaba que seus amigos viram sua família. Na hora que você tá doente, é eles que vão te socorrer, porque seus familiares moram muito longe, não tem como eles virem pra cá. E eu tenho essa amiga aqui. Esse amigo, na verdade, mas eu chamo ele de ela, porque é isso. Essa minha amiga, eu já morei na casa dela por um mês, porque quando eu vinha me mudar pra cá, eu tinha que entregar o meu apartamento anterior 10 de fevereiro. Eu só podia entrar nesse apartamento 10 de março. Ou seja, eu ia ficar uma semana sem casa. Essa amiga me acolheu na casa dela, fiquei um mês morando com ela, eu e o Guto. E se a gente já era juntas, esse momento juntou muito mais a gente. E aí eu não via ela há muito tempo. Pessoalmente, digo. Então, nas minhas férias, eu fiquei um pouco chateada com o povo que tava indo pra balada e não pegava o raio do Covid, todo mundo que ia aglomerar em restaurante, beber no barzinho e não pegava Covid. Falei, eu vou ver minha amiga. Eu preciso sair um pouco com ela, eu preciso conversar com alguém que não seja o Gustavo. Não que a gente esteja brigando muito, eu e o Gustavo estamos ótimo, tá? É só porque, gente, às vezes você quer conversar com uma amiga, sabe? A gente quer ter aquele papo de amiga. E nas minhas férias, eu quebrei a quarentena algumas vezes. Eu saía com ela, sempre tentando não aglomerar, sempre tentando ir pra ambientes abertos. Mas, enquanto a gente tava respeitando bastante, tinha gente que não respeitava. E nessas indas e vindas da gente fazer um passeio aqui, um passeio ali, eu fui contaminada com Covid, talvez, tá? Eu não sei se foi durante esses rolês, não sei se é o Gustavo que pegou no metrô. Eu tô te contando, assim, as possibilidades de contágio que tinham na minha vida. E, infelizmente, a gente chegou numa parte da pandemia que a gente tinha que escolher o que a gente ia se expor, né? Porque você ficava nessa sinuca de bico. Né? Então, sim, quando eu ia pra rua pra passear com minha amiga, eu via gente sem máscara, eu via
todas essas situações que a gente tenta evitar ao máximo. E mesmo sempre quando eu voltava do rolê, eu botava minha roupa pra lavar, tomava um banho de pés à cabeça, inclusive lavava o cabelo toda vez que eu saía. E eu acabei pegando. Ela, felizmente, minha amiga não pegou, ela fez o teste já. Não tenho certeza se ela fez o teste, mas se ela não fez nesse exato momento, ela está indo fazer. E ela está bem, ela não apresentou nenhum sintoma. Vamos ver se ela tá com Covid, tomara que não. Mas eu e o Guto pegamos. Primeiramente, eu fiquei bem surpresa, eu nem queria acreditar que era Covid, porque, como eu falei, a primeira pessoa que apresentou os sintomas foi o Guto. O Guto, do nada, ele tava muito bem num dia. No outro dia, que foi dia 1º de janeiro, pra começar o ano com o pé direito. No dia 1º de janeiro, o Guto caiu de cama. Ele tava com muita dor de cabeça, muita febre, muita tosse. E ele tava muito mal e eu fiquei muito preocupado. E a gente foi pra emergência do hospital. O hospital, ele fez uma série de exames lá e não apontou nada. O hospital falou que ele não tinha nada, embora ele estivesse apresentando alguns sintomas do Covid. Não saiu nada no sangue. Ele não fez o teste do nariz porque no hospital não tinha. Daí o hospital falou pra fazer num hospital tal, mas o hospital tal não estava atendendo no momento. Aí tinha que esperar porque foi uma sexta-feira à noite. E aí o hospital só fazia de segunda a sexta. Foi um negócio muito confuso. Só que basicamente o médico tranquilizou muito o Gustavo, falou que ele não tinha nada, que não tinha nada no sangue dele. Ele tirou uma radiografia do pulmão, não tinha nada no pulmão dele. E se ele quisesse ficar 100% tranquilo, ele iria fazer um teste rápido de farmácia. Que você pega, tipo, uma gota de sangue e vê se tem coronavírus ou não no sangue. Foi esse o que o médico falou pra ele. Não passou nenhum tipo de exame, nenhum tipo de remédio, nada. O Guto entrou lá com sintomas de Covid e saiu com o médico dizendo que não tinha nada. E aí, no dia seguinte, a gente fez o teste rápido da farmácia e deu negativo. Então isso já foi o suficiente pra gente ficar mais tranquilo. Talvez tenha sido... A gente tava cogitando ser tipo ar-condicionado, porque o Guto dormiu no trabalho no dia anterior. E ele comentou que o ar-condicionado tava muito frio e tal. Talvez tenha sido uma reação alérgica do ar-condicionado, não sei. A gente não cogitou muito a hipótese. A gente tava com medo de ser coronavírus, mas o médico tranquilizou tanto a gente que não era, e o resultado do exame deu negativo, que a gente ficou tranquilo. A gente falou, então não é. E aí no dia seguinte também, quando ele já foi fazer o teste de corona rápido na farmácia, ele já tava bem. Ele não tava sentindo nada que ele tava sentindo no dia anterior. E ele tava muito melhor, muito melhor. E aí a gente ficou, ok, não é Covid, né? Porque não é possível. Corta, uns dias depois, foi no dia 6 de janeiro. Foi a mesma coisa comigo. No dia 5 eu tava ok. Pra no dia que eu tava ok, no dia anterior que eu fiquei mal mesmo, eu comecei a ter muita sede, tipo um pigarro muito forte. E eu tava tossindo, mas não tava com falta de ar nem nada. Tomava muita água e no dia seguinte eu acordei, que foi no dia 6 de janeiro, eu acordei péssimo. Eu acordei com muita dor no corpo, muito cansaço. Eu acho que esse foi o meu sintoma principal, foi cansaço. Eu tava muito cansado. E aí eu acordava, eu acordei às 8, aí eu olhei, ai, tô vivo, não quero dormir. E aí, como o Gustavo tinha dado negativo, eu achei que era estresse, juro pra você. Eu achei que eu tava, o estresse de ter ido na emergência de um hospital levar o Gustavo. Aquilo deve ter ficado no meu psicológico, e porque a gente tava tentando evitar a emergência de um hospital há quase um ano. E lá tava eu na emergência do hospital. Eu tive uma crise de ansiedade lá, inclusive, mas o Gustavo não sabe disso. Enfim, e aí uns dias seguintes de ter isso acontecido, eu acordei assim, muito cansado, exausto. Eu falei, é estresse, vou me dar esse dia. Eu tava de férias mesmo, acho que eu ia voltar no dia 7. Eu ia postar meu primeiro vídeo no dia 7 de janeiro. E no dia 6 eu acordei muito mal. Falei, amanhã eu vou começar a trabalhar, então eu vou decidir dedicar esse dia pra não fazer nada. Eu só dormia e comia. Eu tava muito mal, me sentindo muito... sabe? Acordei com um pouco de dor de cabeça, mas eu tomei um remédio e a dor de cabeça não voltou mais. Era só uma leve dor no olho, eu senti o olho muito pesado. Eu sentia muito cansaço, que era mais ou menos do que os sintomas que o Gustavo tinha. O Gustavo reclamou dessa dor no olho, ele reclamou de dor no corpo. E eu tava começando a ficar febril. Minha febre só chegou até o 38. Só chegou não, né? Porque o 38 é alarmante. Mas eu tava com a 37.7, 38 nesse dia. E eu tava muito cansado. Eu falava, é estresse, vou dormir. No dia seguinte, eu acordei melhor do que o dia 6. No dia 7 eu acordei melhor. Mas como era exatamente o mesmo sintoma que o Gustavo tava sentindo, falei, amor,
provavelmente deve ser Covid, sabe? Eu sei que deu tudo negativo da primeira vez e o médico falou que você não tinha nada, mas pro minha saúde, minha higiene mental, eu preciso ir no médico fazer um exame de Covid. E aí a gente foi para um outro hospital. Eu tava me sentindo melhor, mas eu ainda tava me sentindo cansado. E aí a minha febre tava alta também, tava 37,5. Então eu ainda tava com febre, com algumas dores no corpo. Embora eu já não esteja com dor de cabeça, eu fui no médico. E aí eu fiz um exame do nariz. Ele falou que pode não ser, justamente porque a gente estava melhorando muito rápido. No dia seguinte eu tava muito melhor do que o primeiro dia, como o Gustavo também tava. E aí eu falei, a gente tá muito melhor, todos os exames do Gustavo deram negativo, mas eu vim aqui pra fazer porque realmente eu tô muito preocupado, pode ser. E o médico reforçou essa minha preocupação, falou que era bom eu estar preocupado, porque embora os sintomas fossem mínimos, a gente tinha que dar importância, né? Não é porque os sintomas estão leves que a gente não vai dar importância. E aí eu fiz o teste. E foi super tranquilo, eu tava vendo histórias de horror, todo mundo fazendo stories quando estiver fazendo aquele exame do nariz. E foi muito tranquilo. Não sei se é porque eu já tinha experiência de colocar coisas no meu nariz antes, porque meio uma história aleatória da minha infância. Eu tinha carne esponjosa no nariz, mas eu era muito pequenininho. Eu devia ter tipo uns 10, 11 anos. E aí o médico falou que podia operar, mas como eu era muito novo, a possibilidade de eu crescer e a carne esponjosa diminuir era alta. E foi exatamente o que aconteceu. Só que pra ver se a carne esponjosa tava diminuindo, eu tinha que enfiar uma câmera no meu nariz. Era um tubo desse tamanho, com uma câmera na ponta, e aí o médico enfiava lá dentro. E aí você via na televisãozinha dentro do seu nariz. Então eu já fiz esse teste algumas vezes. Então pra mim foi super tranquilo, deu uma leve vontade de espirrar, mas tipo, nada do que eu não tivesse sentido antes. Num tonto do nariz ele vai até lá dentro. No outro ela só passa aqui. E ela também vai na garganta, mas assim, eu achei que eu tava mais nervoso por da garganta do que pelo nariz. E o da garganta também foi super tranquilo, ela não coloca, tipo, lá dentro da garganta. É como se fosse, tipo, um pouquinho no final, um pouco mais fundo do que o final da língua, assim. Realmente incomoda, mas eu juro pra você, se eu levei 2 minutos sentado na cadeira fazendo o exame, foi muito, assim, foi muito rápido. Então é um exame que incomoda, mas assim, nada demais. E aí o médico falou que eu tinha que esperar 5 dias pro resultado sair. Geralmente sai entre 3 dias, mas ele pediu pra eu esperar 5. Eu tenho que dizer que a espera pro exame é muito ruim. É muito ruim você não saber o que você tem. Mas cada dia que se passava ficava melhor. Cada dia que passava a febre diminuía, as dores diminuíam. Alguns sintomas novos apareciam, mas nada que era de super me preocupar. Foi no dia 11, acho que foi dia 10 de janeiro, dia 11 de janeiro, alguma coisa assim. Acho que foi dia 11 de janeiro, saiu meu exame. Ou seja, 4 dias depois, saiu meu exame dando positivo pra Covid-19. E foi bem chato. Eu dei uma sumidinha na internet enquanto eu tava nesse processo de me recuperar. Eu não falei que eu tava de Covid propriamente dito, porque eu não queria causar alarme, até porque o exame ainda não tinha saído. Então foi tipo no dia 7 que eu tinha que voltar pra internet, acabar minhas férias. Eu falei pra todo mundo, postei nas minhas redes sociais, não sei se você me segue. Pô, eu falei aqui no YouTube também, aqui na aba comunidade, que eu e o Guto a gente não tava se sentindo tão bem, a gente ia tirar um pouco mais dias pra se recuperar. Antes de ontem, ou foi ontem, na verdade foi ontem, dia 11. Lembrei, foi ontem, dia 11, eu tô gravando esse vídeo no dia 12. Saiu meu teste e aí eu fiz o anúncio oficial que eu estava de Covid. Mas, felizmente, os sintomas foram muito brandos. Eu tô hoje, eu acho que no 8º dia de Covid, foi dia 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dia 13, exato. Tô no 8º dia de Covid e até então os sintomas foram muito brandos. Pra mim, pelo menos até agora, o pior já passou, porque foi o dia, eu fiquei mal um dia, o que é muito melhor do que eu poderia imaginar. E hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu posso falar com felicidade que eu não tô sentindo nada. Assim, é engraçado porque você sente seu corpo meio assim, sabe? Meio voltando pra realidade. Mas de sintoma mesmo, eu já não tenho nada faz alguns dias. Faz uns 3 dias que eu não tenho mais febre, não tenho mais dor, não tenho mais dor de cabeça, nem dor no olho. Pra não dizer que eu não tenho nada. De vez em quando, eu sinto um negócio muito estranho, que eu não vejo muita pessoa falar, que é, eu sinto um ar quente. Eu sinto quando eu respiro, um ar pesado, um ar quente, assim. Mas
Geralmente quando eu tô com a cabeça muito baixa, é só eu levantar que passa, sabe? E é de vez em quando. Eu tive algumas crises de ansiedade. Na verdade, eu tive minha primeira crise de ansiedade completa há uns dias atrás, que foi muito horrível, o que me levou a voltar ao médico. Porque a minha crise de ansiedade, isso aqui meu fecha, minha respiração fica muito pesada, eu fico com tremedeira, minha mão sua frio, calafrios e muita dificuldade, parece que eu tenho um bolo na garganta. E eu fui no médico de novo, falando que eu tava com isso. E ele falou que eu tava tendo crise de ansiedade, porque era uma coisa que dava de vez em quando, principalmente à noite. Sendo que a falta de ar do Covid é toda hora. A dor no peito do Covid é praticamente toda hora, porque a inflamação tá ali. Então, eu não senti isso, eu sentia de vez em quando uma angústia. E aí, eu tive uma crise de ansiedade bem forte, que me deixou bem assustado. Mas, no geral, estou bem. Estou me sentindo com muita vontade de trabalhar, muita vontade de voltar, tô com muita energia. Tô me recuperando ainda, então eu não tô 100%. As instruções do médico foram que mais ou menos do 10º ao... do dia 10 ao dia 12, o corpo começa a produzir os anticorpos, mas que eu tinha que ficar 14 dias, de preferência em quarentena total. Não podia ver ninguém que não seja eu e o Gustavo. E é isso que a gente tá fazendo agora. A gente não tá saindo pra nada, absolutamente nada. Estamos com contato nenhum, nem na portaria do meu prédio eu fui ainda. E vamos esperar essa doença sair completamente do meu corpo e finalmente eu testar negativo mais uma vez pro coronavírus. Mas como eu falei, tanto eu quanto o Guto estamos muito bem. A gente teve uma recuperação até então, tá sendo muito tranquila. Não é dizendo que pra você não ter medo do Covid, porque definitivamente é uma doença muito incerta. E eu sentia que era cada dia uma novidade, cada dia era uma coisa que seu corpo sentia diferente. E muito medo, porque assim, eu não sei vocês, mas sempre quando a gente vai no médico, a gente espera que eles tenham uma resposta pra tudo, né? E pela primeira vez na face da Terra, eu fiquei muito assustado, porque eu ia no médico, falava, e se eu sentir isso, e se eu sentir aquilo? Devo ter medo? E ele falava que praticamente eles não tinham o que fazer. Eles me remediaram, mas todos os remédios eram pra minimizar os sintomas, que eram dores, tosse, dor de cabeça, febre, mas não tinha cura pro Covid, né, como muita gente sabe. Então eu ouvi do médico que eles não tinham muita coisa pra fazer, e se eu tivesse muito ruim eles iriam me entubar. Era uma coisa assim, foi um pouco traumatizante, não vou mentir, dá muito medo. Então foram noites assim de muito medo, muita insegurança, fora que eu penso que deve ter sido um livramento, porque tava mais ou menos planejado que a gente ia pra casa dos meus pais dia 1º, e dia 1º foi quando o Gustavo passou mal. Se ele demorasse, mais algumas horas pra apresentar alguns sintomas, a gente provavelmente estaria na casa dos meus pais. E meus pais são idosos, ambos já têm a faixa de 60 anos. Minha avó tem 86 anos, também mora com os meus pais. E foi uma surpresa, porque embora a gente já estava levando muito a sério o Covid, a gente pegou. E no início foi até difícil de cair a ficha, justamente porque a gente estava sendo muito cauteloso. Então, será, gente? Será que a gente estava de Covid? E no final a gente estava. Então, assim, ainda bem que eu não fui pra casa dos meus pais. Ainda bem que a situação poderia ser muito pior e não foi. Então, eu sou muito grato por isso. Tanto os meus sintomas, tanto quanto a doença ter morrido aqui e não ter infestado meus pais, quanto a minha recuperação ter sido muito ok. Eu ainda não estou 100%, ainda não tô. Eu preciso completar esses 14 dias com vitória pra eu falar assim, estou livre do Covid. Mas eu vou retornar à internet, eu vou continuar a trabalhar, porque isso aqui é o que eu faço, eu tô com saudade. E eu vou começar a postar vídeos no canal, vou começar a ficar ativo no Instagram. As lives da eu tenho que dizer que eu ainda não tô 100% preparado pra voltar. Não tô 100% preparado pra segurar 8 horas de live, 3 vezes por semana. Mas eu acredito que com o passar dos dias e das semanas, eu tiver bem melhor, eu volto para as lives da Twitch também. Só preciso ouvir meu corpo, começar a trabalhar devagar, até qual é meu limite, tal, o que eu tô cansando, o que eu não tô. Eu tô bem, eu tô ótimo, mas eu ainda tenho que ir devagar, sabe? Pra não ter aquele baque. Dito isso, quando eu avisei que eu tinha Covid nos stories, algumas pessoas me perguntaram algumas coisas. E aí eu também vou falar aqui.
Uma das principais perguntas, eu não sei porque as pessoas são tão curiosas por causa disso, é se eu perdi o olfato e o paladar. E não, todo mundo falou que... Todo mundo não, algumas pessoas falaram que eu ia perder no 5º dia, no 6º dia. E até agora eu não perdi nem o olfato, nem o paladar. Na verdade, a única coisa que mexeu com minha fome foi um remédio que eu tô tomando, que eles te dão um antibiótico. E esse remédio, ele dá um pouco de dor de barriga, não vou mentir. E ele me deixa um pouco enjoadinho, assim, sabe? É um remédio, um antibiótico muito forte. E aí eu fico um pouco enjoadinho pra comer, mas eu tô tendo muita fome. Eu tô tendo fome de novo, eu não perdi o meu olfato nem meu paladar. Eu não tive falta de ar, acho que foi um dos momentos, assim, que eu mais tava preocupado, porque eu acho que eu ia ter muito mais dificuldade de me sentir bem com falta de ar. Não tive falta de ar, eu tive um caso que eu tava com dores no corpo. Eu acho que a dor no corpo foi o principal sintoma pra mim. E aí eu fiquei numa posição que me deu sei lá, deu uma pontada nessa região aqui, sabe? Eu falei pro Gustavo que era essa asa aqui, era realmente aqui, nessa região aqui. E me deu uma pontada aqui, eu falei, dor no peito. E aí eu tive um ataque de ansiedade. Justamente porque você fica com muito medo, mano. Assim, me deu muito medo essa doença. Mas... desde então eu não senti nenhuma dor no peito e nenhuma falta de ar. Mas eu ainda tô com um pouco de tosse. Eu acho que eu tô tossindo, não bastante, mas de vez em quando eu dou uma tossida. E eu ainda canso um pouco, sabe? Se eu tiver, por exemplo, se eu joguei aqui durante essas minhas férias meio que forçadas. E aí no final do dia eu tava com dor no ombro de tanto ficar clicando, sabe? Se eu ficar falando muito, eu também canso de ficar falando muito. Mas é muito raro, sabe? É muito, muito difícil. De qualquer maneira, eu tô me sentindo muito bem, não quero que vocês fiquem super preocupados. E aí, devagarzinho, eu vou entrando na minha rotina. E eu queria dar alguns avisos, tá? Ao pessoal que ganhou tanto o sorteio da Twitch quanto o sorteio da Benefit, fiquem aí, eu vou enviar os produtos, por favor, não desistam de mim. Mas eu preciso ficar em casa por 14 dias. Então eu acho que no dia 20 ou 21 eu já provavelmente tô livre do Covid. Eu vou fazer um teste e se der negativo, eu vou ao correio. E aí eu coloco o prêmio de vocês todos no correio, beleza? Me desculpa mesmo pelo atraso, eu não queria pegar Covid, mas estamos aqui. E eu espero que vocês compreendam essa situação. Os vídeos vão voltar, eu vou começar a postar de novo. E nos stories também, então se você não me segue no Instagram, ou ainda não é inscrito aqui no canal, vamos voltar com 4 vídeos por semana, todo domingo, terça, quarta e sexta, às 17 horas. E aí, a única coisa que eu vou deixar suspenso por enquanto são as lives da... Mas eu aviso quando eu vou voltar. Eu tô querendo voltar esse mês. Tô pensando assim, semana que vem. Mas eu tô vendo como o meu corpo vai se sentir. Esse não era o primeiro vídeo que eu tava em mente pra gravar pra postar esse ano. Eu não esperava tudo isso que ia acontecer, obviamente. Mas eu acho que agora que a gente tá aqui, é um ótimo momento pra gente refletir. E mesmo eu dando tanta importância pra essa doença durante todo o processo, né? Se cuidando tanto, eu peguei. E dá muito medo. Dá muita insegurança. Eu tenho amigos próximos que pegaram a doença e estão muito pior do que eu, nesse exato momento. Inclusive, uma das minhas assessoras está com Covid e ela ficou 14 dias ruim. Ruim. Eu fiquei um dia ruim. E o resto eu fui lidando com os sintomas. Então, assim, eu tive muita sorte. Poderia ter sido muito pior. E aí eu queria reforçar pra vocês que essa doença, ela é muito louca, ela é muito imprevisível. Então, assim, realmente eu não quero botar medo em ninguém, mas eu também não quero que você pague pra ver, sabe? Tipo, porque eu já ouvi muita gente falando pra mim, você pegou Covid, ainda bem, né? Agora você é imune ao Covid. E não é verdade. O próprio médico que nos atendeu falou que ele mesmo já teve positivo de Covid, depois testou negativo, depois testou positivo de novo. Então, mesmo você tendo Covid, tem um risco de você se reinfectar. E a doença pode vir mais grave. Então, assim, tenham muito cuidado. Essa doença não é brincadeira, é muito incerto. Você não sabe o que vai acontecer. E se tá difícil ficar em casa, eu tô aqui, vou voltar com os meus vídeos para oferecer para vocês pelo menos alguns minutos de conforto, alguns minutos de entretenimento pra gente falar de... A gente usa a maquiagem só pra uma desculpa pra se encontrar.
Muito obrigada a todo mundo que se preocupou. Muito obrigado a todo mundo que mandou energia positiva. Eu, desse lado, senti toda a energia positiva que estavam me desejando. Então, por isso, eu quero muito agradecer a vocês. É isso. Estamos em casa em quarentena. Vou tentar passar por esses dias trancados aqui da melhor maneira possível, trabalhando um pouco para tirar um pouco minha cabeça dos problemas. E aguardando ansiosamente pro dia 20, para esse meu novo teste. E se tudo der certo, a gente vai testar negativo de novo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de saber que eu tô aqui, tô bem, tô voltando. E se cuidem aí, se você testou positivo pra Covid. Tô aqui, eu sei o desespero, mas vai ficar tudo bem, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!